Bom, pessoal, boa tarde, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, gravando esse vídeo aqui porque essa semana, 10 dias aqui, por causa da seca que a gente tá passando, né? Tive vários produtores me questionando sobre o uso do gesso agrícola, né? Será que o gesso agrícola não seria um insumo que seria interessante trabalhar? Por conta de que a gente tá vendo que a seca tá detonando nossas lavouras, né? O que eu queria deixar de mensagem, né? Teve muitos questionamentos. O que é melhor usar então, o gesso ou o calcário? Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que o gesso é um insumo diferente do calcário, tá? Qual que é a função do calcário? A função do calcário basicamente é aumentar a pH do solo, neutralizar o alumínio tóxico que eu tenho no solo, tá? E aportar cálcio e magnésio, tá? Essa é a principal função do calcário. Aumentando o pH do solo, a gente tem uma maior eficiência na adubação, principalmente a adubação fosfatada, tá? Quando eu tenho uma faixa adequada de pH do solo, minha adubação fosfatada tem uma maior eficiência, podendo chegar até 80, 90% de eficiência, né? Quando eu tiver um pH na faixa de 6, 6,5 em água, mais ou menos no meu solo. Tá? Então o calcário ele é um insumo que vem para trabalhar nesse sentido. Tá? Eu tenho um solo ácido, tá? Com uma alta saturação de alumínio. O que eu tenho que fazer? Qual que é o insumo que eu tenho que aplicar nesse solo? O primeiro insumo que eu tenho que fazer, eu uso, é o calcário. Tá? Vou jogar calcário, vou neutralizar alumínio, vou aumentar o pH, vou disponibilizar a adubação. Vou colocar cálcio e magnésio no solo, que também cálcio e magnésio são dois nutrientes essenciais que a planta tem necessidade, assim como fósforo, potássio e os demais, tá? Então o calcário, ele tem essa função, tá? E o gesso, qual que é a função do gesso? Pessoal, o gesso, basicamente o gesso ele vai conseguir lixiviar cálcio no perfil do solo, tá? O que que acontece? A gente sabe, a gente tá careca de saber que o alumínio é um dos principais vilões para o desenvolvimento da raiz, tá? Uma raiz que cresce num solo que tem alumínio em solução, primeiro que essa raiz ela muda morfologicamente, ela fica ineficiente, a capacidade dessa raiz absorver água e nutriente, ela é bastante afetada e limitada num solo que tem alumínio na solução do solo. Então, mesmo que você tenha um crescimento de raiz, essa raiz vai ser ineficiente. O alumínio ele cessa a divisão celular na coifa da raiz. A coifa da raiz é a ponta da raiz, tá? Então o alumínio ele prejudica o enlogamento da raiz. Então eu tenho um pequeno desenvolvimento radicular e ainda uma raiz ineficiente, tá? Aí o pessoal fala, mas então se eu usar gesso vou melhorar? Isso, o que que acontece, pessoal? Toda vez que a gente pensar em alumínio, a gente tem que pensar em deboiar o alumínio, neutralizar e eliminar, tá? O que que neutraliza e elimina alumínio? É calcário, aumento de pH do solo. Se alterou o pH do solo, você vai alterar a espécie iônica de alumínio que você tem no solo, tá? pH muito baixo, pH abaixo de 6 em água, né, você vai ter o alumínio trivalente, o alumínio 3, que é uma espécie iônica de alumínio. Esse alumínio ele é tóxico para a planta, por quê? Porque é um alumínio solúvel em água. É um alumínio que a água solubiliza, então ele fica na forma de solução no solo. Quando eu tenho um aumento do pH do solo de 6 para cima em água, tá? Eu mudo a espécie iônica do alumínio que eu tenho no solo. Eu tenho outra espécie iônica de alumínio no solo, uma espécie iônica de alumínio que não é solúvel em água, tá? Eu tenho o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio continua sendo alumínio. Só que qual que é a diferença do alumínio 3 e do hidróxido de alumínio? Hidróxido de alumínio não é solúvel em água, tá? Esse alumínio não consegue ficar na solução do solo. Tá? Então, dessa forma, a planta não consegue acessar esse alumínio, não consegue absorver esse alumínio, tá? Por isso que ele não faz mal para a planta, tá? Então, aumento de pH do solo, você detona o alumínio, tá? O gesso aumenta o pH do solo, altera o pH do solo? Não. O gesso não afeta em nada o pH do solo. O que que o gesso faz? O gesso simplesmente adiciona cálcio no solo, cálcio e enxofre. O que que acontece? Em solos que têm alta saturação de alumínio, se você tiver um teor de cálcio mínimo ali, você consegue ter você consegue ter um desenvolvimento de raiz, mesmo que tenha alumínio no solo, mas se você tiver cálcio, você consegue fazer essa raiz crescer no meio desse alumínio, por causa do cálcio, tá? Então o que que o gesso faz, pessoal? Deixa eu abrir a janela da caminhonete que tá muito quente aqui. Então o que que o gesso faz, pessoal? O gesso simplesmente adiciona cálcio na solução do solo, onde não seria possível corrigir o pH do solo para transformar aquele alumínio trivalente em hidróxido de alumínio, tá? Então o gesso acaba adicionando cálcio naquele solo, tá? Então você acaba aumentando a concentração de cálcio em relação à concentração de alumínio nessa camada de perfil de solo e permite que a raiz consiga se desenvolver melhor.
tá? O alumínio não faz o milagre, tá? O alumínio não é milagroso, o gesso não é milagroso, o gesso não faz milagre na lavoura. Qual que é o primeiro passo que o produtor tem que ter? Primeiro passo, uma análise de solo, você tem que avaliar certinho o que você tem no solo, qual que é a tua limitação, né? Muitas vezes o pessoal fica atacando calcário, calcário, calcário no solo e está com problema de nematóide, está com problema de compactação, tá? O problema às vezes não é o pH do solo, tá? Eu já cansei de ver situações que o produtor aí, essa área aqui é minha fraca, não sai produção, o cara vai e joga calcário, todo ano joga calcário, tá? Mas o problema da fertilidade às vezes no solo do cara é falta de potássio, às vezes o cara está com o solo extremamente compactado, às vezes o cara está com o solo cheio de nematóide, tá? Então, o primeiro passo, pessoal, é diagnóstico. Vamos avaliar o que está faltando, vamos avaliar o que está acontecendo, tá? Faz um diagnóstico preciso, avalia o que é, se é compactação, se é nematóide, se é uma análise de solo, para você avaliar a condição química do solo, você vai descobrir se está faltando fósforo, potássio, se o problema é alumínio, acidez, tá? Uma análise de solo de 20 a 40, 40 a 60, para avaliar a saturação de alumínio que você tem aí embaixo, aí, tá? E se você tiver uma alta saturação de alumínio e pouco cálcio, aí abaixo de 40, abaixo de 20, 30 centímetros de profundidade, aí sim o gesso pode ser empregado como uma estratégia, como uma ferramenta, né, de manejo, numa estratégia de manejo, tá? Mas lembrando, sempre você começa a fazer as intervenções mais superficiais, tá? Tem produtor que quer usar gesso, mas não jogou não tem um solo preparado de 0 a 20 para receber um gesso, tá? Na minha opinião, eu sempre trabalho com gesso, sempre após escalagem, eu sempre tento trabalhar a correção superficial do solo primeiro, tá? Primeiro corrijo o pH do solo, cálcio, alumínio, depois vou para fósforo, vou para potássio. Depois que o meu solo de 0 a 20 está redondo, aí eu vou trabalhar com gessagem, aí eu vou partir para gesso aí, para fazer perfil do solo, para tentar dar uma melhorada aí na condição em cálcio, principalmente aí no perfil do solo, para criar condições da planta desenvolver raiz, tá? Até porque eu trabalho com produtor e eu sei que o produtor não tem capacidade de investir tudo num ou 2 anos só, tá? Não tem capacidade de hoje, esse ano, de corrigir pH superficialmente, potássio e fósforo, tudo em 1, 2 anos, tá? Tudo, eu sei que tudo é caro, tá? Então, do que a gente pode investir, onde é mais viável investir? Primeiro em calcário, depois potássio, depois fósforo, tá? Esses são os investimentos mais viáveis que trazem mais retorno a curto prazo para o produtor. E o gesso a gente trabalha com planejamento aí mais para frente, tá? Mas é por aí, pessoal, tá? Só trazendo